Beleza, galera? Tá começando mais um Sete Mares Podcast, o seu podcast a bordo de um navio. Eu, Elton Prime, tô aqui com o meu companheiro, o Anderson Pelé, e tomo mais uma rodada aqui de conversa com nada mais, nada menos que o ilustre Osvaldo. Osvaldo, que é o nosso colega de trabalho aqui, ele é HSE, mais conhecido como o nosso técnico de segurança, o nosso safety officer. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a sua trajetória e falar também o que faz um HSE, né? Vamos saber, tirar essa curiosidade aí. Para quem tem essa curiosidade, eu tenho muito, né? Tô informação aí, tá, seu Osvaldo? Mas vamos que vamos, se apresenta aí com a gente aí. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui o Osvaldo, técnico de segurança. Trabalha com essas duas peças aí. Show de bola. Confesso que eu tava esperando muito por esse momento, né, galera? Isso, né? A gente esperou, não. Osvaldo. Não, vamos esperar o Osvaldo. Aí ele veio, ele aí, bora fazer. Eu falei, não, pô, vamos fazer com a rapaziada que eles querem fazer contigo. Vamos esperar mais um pouco. Ele foi paciente, esperou aí. Não, valeu. Conseguimos o Pelé. Conseguimos. Osvaldo, muito obrigado pela sua participação, tá? É muito importante a sua participação aqui. Mais uma vez no nosso projeto Sete Mares Podcast. O intuito é levar esse conteúdo offshore pra galera que nos assiste, né? Tirar essa curiosidade, como eu disse no início. Eu espero que você fique à vontade e fale aí um pouquinho de quem é você, de onde surgiu a sua ideia de trabalhar embarcado. Vamos lá, mais uma vez, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre gostei muito desse projeto, eu gosto muito de podcast. Eu vejo que ele acompanha, ele compartilha lá, tá? Logo assim quando a gente surgiu, né, ele foi compartilhando no feed, dá a moral. Eu gosto de podcast, eu acho que principalmente a gente aqui a bordo tira muita dúvida da galera de casa, tira muitos mitos, esclarece muito como que é o nosso dia a dia aqui a bordo e meio que compartilha um pouco do nosso dia a dia com o pessoal que está lá, que tem gente que acha ou que é um navio de pirata caçando tesouro, ou então que é um cruzeiro. E não é nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. Nem de tanto um pouco. Pode crer. Mas essa parada é bem interessante, que lá no TikTok a galera fica curiosa mesmo. Elas perguntam, eu postei um vídeo lá mostrando, né, as 8 curiosidades do navio e tal. A galera, que isso? Como é que faz pra trabalhar embarcado? Ei, é navio de quê? Que empresa é essa e tal? Aí, no próximo vídeo a gente ensina mais um pouco, né? Vai. Legal que eu comentei lá nesse TikTok seu lá, eu comentei o nome do navio, aí teve uma mulher, uma moça que foi responder o meu comentário. Eu sabia que eu conhecia esse navio, já embarquei lá já. Eu fui lá e comentei com ela também, eu falei, eu lembro de você, eu vi você lá e tal. Ela eu falei, eu vi de relance lá. Mas é interessante que vai aparecendo muitas pessoas que têm curiosidade, mas nem sabem. Talvez só tenha visto ali pela ponte Rio-Niterói, né, Osvaldo? E não sabe o que acontece aqui. Eu, por exemplo, quando a gente passa na ponte e vê, não parece ter ninguém. Não. Parece um navio fantasma. Parece um navio. Tá ali. Tem gente ali trabalhando, ou fazendo o quê? É impressionante quando às vezes as pessoas me perguntam quantas pessoas tem lá a bordo? Eu falo, olha, varia. Mas a população máxima do navio que eu trabalho são 120 pessoas. Eles a gente pode chegar a ter 120 pessoas. E no nosso projeto antigo a gente chegou a ter 115 pessoas, 118. Eu lembro que teve uma vez que a gente teve uma lotação de 118 pessoas aqui a bordo. Você tá Cara, doido. é gente pra caramba. E assim, as pessoas têm muito aquela ideia ali da ponte Rio-Niterói,
E é muito interessante que às vezes você fala assim, pô, não, eu trabalho embarcado. Aí chega, sempre tem uma tiazinha ou um tiozinho, você trabalha em qual empresa? Porque eu tenho um primo afilhado do tio de não sei o que também trabalha embarcado e acha que é um mundinho deste tamanho que a gente vai se conhecer. Mas é verdade mesmo. Pô, é o fulano de não sei quem trabalha assim também. Né? Aí pergunta assim, qual empresa que ele é? Não sei não. Eu sei que é a Petrobras. Não sei nem se eu posso ficar falando nome. Tranquilo. Eu sei que ele tá para a Petrobras. Eu falei, então, cara... Mas começando a nossa rodada de pergunta aí, eu quero saber, Osvaldo, quem é o Osvaldo? Então, vamos lá. O Osvaldo é um jovem rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem amigos importantes e vindo do interior de Rio Bonito. Melhor definição, mano. Melhor definição não podia ter. Eu sou de Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro. Como eu costumo dizer, perto de tudo e longe do mundo. Rio de Janeiro. E sou filho do Osvaldo também, filho da Kátia, esposo da Juliana, pai da Liana. É o Osvaldo Júnior, né? O Osvaldo Elias Assad Júnior. Isso aí. Então, tem gente que me chama de Assad, tem gente que me chama de Júnior, tem gente que me chama de Osvaldo e tem gente que me chama de Osvaldo Elias, que é um nome completo, um nome composto. É o composto. O Elias eu acho que eu cheguei a ver na rede social, mas não estava muito familiarizado. Mas o Osvaldo, o seu Osvaldo. Osvaldo, tá vendo? Mas e aí? Como que surgiu essa tua ideia, cara, de querer primeiramente trabalhar como técnico de segurança? Então, rapaz, a segurança meio que caiu no meu colo numa ida e vinda de marmita. Minha esposa trabalhava numa empresa lá em Rio Bonito, era uma empresa de medicina ocupacional, né? Aquelas que a gente vai fazer os exames. E na época era minha namorada, a gente tinha se formado do ensino médio, e numa dessas de eu ir levar almoço para ela, estava parado procurando alguma coisa, comecei a trocar uma ideia com um rapaz, trabalhava lá, Rodrigo, e ele falou, rapaz, faz técnico de segurança, rapaz, não tem muita gente no mercado, cada documento que você faz dá um dinheirinho, pai, bola, amendoim. E assim, meu pai sempre foi autônomo, então eu não tinha meu pai trabalha em tal empresa. Não, meu pai sempre foi autônomo, então eu não tinha muito um norte. Sim, uma referência. De mercado de trabalho. E eu comecei a passar uma tarde ali com ele, vendo como é que era, saía para poder fazer uma visita ou outra. Gostei disso. E aí fui para a batalha. Na época era bem difícil mesmo, porque foi bem no início dos anos 2000. Eu comecei a fazer meu curso, era no ano de 2003. Então, assim, a gente não tinha aquele boom dos cursos técnicos. E tinha ali mesmo em Rio Bonito? Não, eu tinha que ir fazer em Niterói. Na época não tinha curso à distância, era de segunda a sexta. Foi assim, com todo o perdão dos graduados, né? Mas era praticamente uma faculdade. Foram 2 anos, de segunda a sexta. Presencial, todos os dias, presencial, em outra cidade. E graças a Deus, assim, por já ter esse contato, já comecei a estagiar logo. Pô, legal. E me formei em 2005 e fiquei aí na batalha com um sonho, pedindo muito a Deus em oração para poder começar a conseguir embarcar. Eu comecei a embarcar em 2012. Não, mas peraí, aí tu pulou um pedação grandão aí. Tu se formou em 2005 por aí? 2005, me formei em 2005. E aí eu estagiava nessa empresa, né? Onde minha esposa, na época então namorada, trabalhava. Ela saiu, só que eu continuei estagiando ali e comecei a trabalhar ali. Fiquei pouco tempo, fui trabalhar numa empresa de beneficiamento de mármore ali em Itaboraí. Agora ela já está praticamente desmontada, era Tor Granitos. Você passava ali em Manilha, dava para ver. Ela se mudou toda a atividade dela para o Espírito Santo, onde isso foi a última informação que eu tive, que já tem bastante tempo. Fiquei ali 1 ano em mármores e granitos.
Depois fiquei 2 anos fazendo implementação da NR32, que era serviços especializado em saúde ocupacional no Hospital Darcy Vargas, lá em Rio Bonito. E aí depois eu voltei para essa empresa que eu tinha estagiado, me chamaram de volta. Fiquei lá 1 ano. Estou arredondando os meses. Aí nessa empresa a gente trabalhava com consultoria. Então preparava laudos, documentos, programas para empresas de todos os tipos. Depois eu fui trabalhar numa cerâmica, numa olaria, na fabricação de tijolo, lá em Rio Bonito também. Tá no sangue essa parada aí, né? Aprendi bastante. Depois da olaria, voltei de novo para essa empresa. Eles me chamaram de novo. E aí foi nessa empresa, Healthcare, que era uma empresa que ela tinha tanto a divisão de consultoria de saúde e segurança do trabalho, mas ela também tinha a divisão de terceirização de mão de obra offshore. O fundador dessa empresa, ele tinha trabalhado muitos anos como enfermeiro offshore na Noble e outras empresas. Então ele tinha criado essa empresa para terceirização, a princípio, de radiooperador e de enfermeiro do trabalho. E eu sabia que pessoal já tinha um contato lá dentro, falava, pô, Oswaldo, estão pedindo técnico de segurança, e a gente não tem técnico de segurança na nossa carteira de serviço. Eu comecei a perturbar os gerentes lá dentro, não, me embarca, e cada vez uma desculpa, e por último falar, não, precisa de inglês. Aí eu falei, então tá bom, eu falo inglês. Não, tem que ser inglês fluente. Tá bom, então só vou falar inglês dentro da empresa. Eu passei 2 meses e só falava em inglês com eles. Mas no caso, então, tu já tinha o inglês ali? Já. Ah, que legal, assim, diferencial mesmo. Tinha feito o basicão, aqueles IBEL, FISC, basicão, só que eu sempre gostei do inglês. Música, filme, seriado, então assim, me desenrolei bem no inglês, e aí eu comecei só a falar, e ficaram com raiva, falaram, vamos ver se esse cara quer embarcar mesmo. E aí foi no dia 10 de dezembro de 2012. Você quer embarcar mesmo? Quero. Eu falei, então embarque agora pro final do ano, vai passar Natal embarcado, você não vai querer. Eu falei, o melhor presente de Natal que você podia me dar. Meu primeiro embarque foi. Meu primeiro embarque foi, né? Dia 14 de dezembro de 2012 no FSO Polvo da BW. Caramba, cara. Não esqueço até hoje. Qual bacia? Bacia de Campos. Bacia de Campos. Mas aí você foi falando, você então teve a ideia de querer trabalhar embarcado por causa desse rapaz? Você chegou a ouvir relatos? Não, desde... Como seria? Conheceu como? Isso, desde a época do curso, quando a gente fazia o curso, acredito que hoje não deva ser diferente. Quando você faz o curso de segurança do trabalho, a referência de segurança é o mercado offshore, sabe? A referência de segurança, assim, com todo perdão as outras divisões industriais, de tecnologia e tudo mais, mas assim, pelo menos o conhecimento que eu tenho, a referência mesmo, porque agora está me faltando a palavra, mas o visionário da segurança do trabalho mesmo, é o mercado offshore, que acaba sendo onde está rodando mais dinheiro, onde tem mais pesquisa, onde tem mais gente assim. Eu estou falando assim da realidade que a gente vê dentro da área de segurança, tá? Com certeza na área de automobilismo, nas outras áreas da indústria, tem pessoas muito boas e tudo mais, mas pelo menos o que eu vejo, que eu sempre vi na área de segurança, que a referência, que o criador de tecnologia, o desenvolvimento de políticas, de metodologias, sempre foi a área de petróleo e gás, entendeu? E aí você estava lá, você estava sempre com um professor que era alguém de dentro da Petrobras ou alguém que tinha trabalhado em alguma
uma empresa dessa de petróleo e gás. No próprio curso, né? No próprio curso. Aham. E aí a gente sempre ouvindo falar. Falei, pô, cara, isso daí é o tipo de coisa que eu gosto. Estimulava bem. Exatamente. Aí você já sai dali do curso tendo essa sendo estimulado quanto a isso. Se for alguém que já tem um pé para isso daí, só vai dar mais vontade ainda. E foi o caso. Vem cá, você sabia dos desafios que existiam a bordo? Já tinham te falado? Como é que foi? Essa proposta apareceu aí. Os professores botaram toda a realidade mesmo, ó. Não, né? Só fala da parte boa, não é? Não vai ganhar muito dinheiro. Sempre você vai sempre ganhar assim. muito dinheiro. Aham. Na E realidade, realmente é ganha, né? 14 por 14. Não sei o quê. Mas assim, eu cheguei bem perdidão mesmo. Quando eu embarquei lá em 2012. E assim, o CBSP ele ajuda bastante, né? Na época eu fiz o CBSP numa escola que era referência lá em Macaé, depois desandou bastante, vocês devem saber, só de eu ter falado que era Só de ter referência, falar que desandou, já bastante, sei. vocês já sabem onde é que é. Imagino. Mas na época tinham professores muito bons lá e davam bastante bizu mesmo pra gente. Então, o curso do CBSP ajudou bastante. Mas é lógico que você chega, a vivência é totalmente diferente, a prática é totalmente diferente. Eu não tinha tido experiência nenhuma com espaço confinado. Eu cheguei no FPSO, estavam fazendo manutenção na caldeira do FPSO. Assim, Osso, hein? Chegar já no osso, chegar no osso. Eu cheguei com uma semana a bordo, alarme, 2 horas da madrugada, velho. Rapaz, nem fala isso aqui. Que hora que é? Ih, rapaz, é verdade. Esquece isso. Bate na madeira aí. Bate na madeira. Mas aí, hoje, tá bom, mas eu tenho uma curiosidade de saber. Tu decidiu assim. Tava namorando, já tava casado? Eu casei. Quando eu embarquei, eu já estava casado. Mas aí, como é que foi essa decisão? Você sabia quanto tempo ia ficar a bordo? Porque passar Natal Ano Novo, uma primeira experiência, o cara larga de mão. De mão lá, né? Como eu falei, eu me formei em 2005. Positivo. Quando eu me formei, a gente estava entrando num cenário bom de economia ali, né? A gente entrou ali num período bom de economia. É bom mesmo, E eu ainda rodei algumas coisas, só que assim, como eu era de uma cidade de interior, de pouco emprego, para eu poder ir para uma área mais industrializada, eu teria que me mudar e abrir mão do sossego, que ainda é a minha cidade, era mais ainda. E muito por esse incentivo, eu meio que assim, fiquei 2 anos ali na região, mas já virei a chave. Cara, não é isso que eu quero, não. Até porque, principalmente em cidade pequena, em negócios pequenos, sabe assim, você faz só o basicão. Você faz só aquilo que eu tenho que fazer para ser o mínimo para não chegar um auditor aqui do Ministério do Trabalho e fechar minha empresa. Entendeu? Você não consegue fazer a segurança efetiva, desenvolver coisas novas, fazer programas, fazer campanhas, discutir, colocar a segurança como um valor, como é aqui a bordo. Então, assim, desde lá de 2006, 2007, meio que virou uma chave na minha cabeça, não. Quero embarcar. E aí comecei a tentar, fazer um curso aqui, fazer um outro curso ali. E, assim, pedi muito a Deus, orei muito. E seus pais? Muito. O que falava disso? Tipo, você falou que seu pai era autônomo, isso. Não, você levavam de boa. Né? Para eles, meu pai sempre foi assim um loucão mesmo, né? Eu falo, não, meu filho, para onde tiver, que meu pai também ele mudou muito, né? Então ele nunca teve assim muita raiz. Ele falou, não, se der para você ir para fora do país, você vai, entendeu? Ele te ver. E assim, meu pai ele foi um incentivador assim sensacional. Quando
eu ainda estava trabalhando nessa empresa, na Infcare, por ser de terceirização. E assim, não é demérito, foi a oportunidade que eu tive, graças a Deus, sou grato pra caramba. Mas por ser uma empresa pequena, de terceirização de mão de obra, muitas das vezes não tem aquilo que a gente tem hoje aqui, né? Então, assim, não tinha logística direito. Cara, meu pai uma vez saiu domingo de Rio Bonito comigo, me levou para Vitória, Nossa. de carro, para poder embarcar. Chão. Ele e minha mãe. Chão. E minha mãe Muito me chão. levaram de Rio Bonito, passaram a madrugada dirigindo. A gente nunca tinha ido a Vitória. Chegamos em Vitória, meu nome não estava no voo. Voltamos para Campos, onde estava minha avó. Minha avó, onde na casa, não é nem em Campos, né, em São Francisco, onde meu pai, em 2021, faleceu nessa cidade. No dia seguinte, voltamos para Vitória para poder embarcar. Quer dizer, meu pai fez muita doideira para poder me embarcar, me levou para poder fazer ASO. Ainda tem isso, o Asa, é verdade. A galera lá do primeiro navio na Tecnip que eu trabalhei, que foi o Toque Coral do Atlântico, muita gente conheceu meu pai ali, que meu pai me levava para poder embarcar lá em Jacarepaguá, ficava lá trocando ideia de pescaria com a turma. Legal. Então, Pô, maneiro, cara. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram pra caramba, e minha esposa, velho, nossas esposas é quem segura a barra, né, velho? Pô, a base, né? Foi uma base ali. Quem segura a barra pesada é elas. Cara, você falando isso aqui, todos que passam aqui, que obviamente tem um relacionamento, eles falam sobre isso, né? A família é muito importante. Fundamental, né, cara? Né, Pelé? Porque se a gente não tivesse tem que estar aqui, tem que estar com um objetivo, né? Exatamente. Se não tiver um objetivo somente de chega lá, sei lá, eu penso assim, tem que ter um objetivo, a família tá lá sentindo a nossa falta, a gente sentindo dela aqui, né? Então a gente tem que ter uma meta aí. Mas e aí, como é que foi a primeira experiência de chegar a bordo? Teu processo seletivo, houve processo seletivo ou foi mesmo pela carteira dessa tua empresa? Então, não, nesse primeiro embarque não. Era o técnico que tinha um técnico lá, tinha metido um atestado lá, não. Caô. Não vou embarcar no Natal, não. Meteu um atestadão. Meteu um atestadão, aí eles chegaram e mandaram lá, tô precisando de um técnico de segurança com urgência. Aí, eu acho, assim, de novo, eu agradeço muito a Deus, mas eu acho que chegaram para mim meio assim, quero ver se ele vai querer mesmo. Se ele aguenta a pressão. Tem mas é pro Natal. Eu falei, de boa, velho. Vou embora, mete. Joga nos meus peitos que eu... Aí, assim, eu já tinha feito o CBSP, Por sua conta ou a empresa? Por sua conta, né? Por minha conta. Aí o pessoal lá fez um briefzinho lá comigo, como é que você vai se portar lá a bordo, você não assina nada, você tá indo para poder... Mas assim, cheguei e já fui chegando, já ficando, tomando conta lá da galera lá no espaço confinado. Na época eu não recebi aeronave, porque não tinha feito o curso do HLO ainda, do ENCIA, mas aí tomava conta lá da turma lá no espaço confinado, ficava acompanhando atividades. Era uma unidade que estava bem, já na época já estava bem veinha, então tinha muito montador de andaime, muita uma loucura. Mas foi bom, cara, foi uma ótima primeira experiência. Legislação ali pura, respirava segurança do trabalho ali, né? A bordo a gente respira segurança do trabalho. A gente tá descendo a escada, segurança do trabalho. Tá indo fora no convés, tem uma NR, tudo aqui tem uma NR, né, Oswaldo? Isso. Cada atividade que você faz aqui a bordo, você pensa que não, mas tem uma regulamentação. Se não for uma NR, é uma NBR, é uma nota técnica do cliente, tudo que faz aqui a bordo, você tem uma fundamentação, um embasamento técnico para isso. Às vezes até meio
é como se fosse um gargalo, mas você não tem chance de errar. Entendi. E tu passou por esse etapa há quanto tempo? Ficou quanto tempo nesse primeiro embarque aí? Não, esse primeiro embarque eu dei sorte, foi só 14 dias mesmo, quase que virou 28, mas foi só 14 dias mesmo. Mas e o quê? Tu bateu o pé pra descer? Ou tu... Não. Pô, primeiro embarque. Não, conseguiram mandar um outro maluco lá da empresa. Mas tu queria ficar mesmo? Tu queria mais? Cara, eu já tava lá, né? No primeiro embarque, eu não podia bater o pé. Mas e aí também? Tu gostou logo de cara? Tu Gostei, falou, é isso, pronto. Gostei. É isso aí. Gostei. E assim, Caraca. a cachaça maior, a cachaça pior é o pós, né, velho? É o que eu costumo dizer. Eu não troco os 21 ou os 14 dias de folga por um final de semana de jeito nenhum, velho. Pode crer. A folga nossa é uma coisa assim nossa que folga compensa. é uma cachaça gostosa, velho. Ô, droga do inferno, paga onda. Rapaz, é verdade. A gente acaba viciando mesmo nisso. Velho. Imagina, tu trabalhar em terra e de segunda a quinta, e do nada o patrão te chama, tem que fazer uma viagem ali no sábado, aí vai voltar só no domingo. Aí acabou que tu não ficou nem em casa. Não é verdade? Exatamente. Esse foi um dos diferenciais? Tu trabalhava muito assim quando era em terra? Então, eu não viajava tanto, só que assim, eu sempre achei justamente essa questão do tal do sextou, do final de semana, eu sempre achei isso uma ilusão. Porque assim, você trabalha de segunda a sexta, aí você sai sexta-feira do trampo, e se você não trabalhar de segunda a sábado, né? Você sai na sexta-feira do trampo já esgotado, moído, só que assim, cara, eu tenho que aproveitar. Porque eu só tenho uma vida. Só tenho 60 horas para poder curtir. E assim, quando eu digo curtir, eu nunca fui de beber, nunca fui de noitada, nada disso. Lazer. Mas assim, de lazer mesmo. Vamos para tal lugar, vamos sair, vamos num cinema. Aí, pô, você já compromete porque você fica no sábado, pô, já acordo 5 horas da manhã todo dia. Aí sábado você dorme até mais tarde. Pô, cara, acordei 9, já fui tanto embora. Aí você já corre. No domingo, chega no final da tarde ou do domingo, falei, cara, segunda-feira já começa tudo de novo, velho. E assim, isso quando não tem. Pô, preciso que você viaje. Pô, preciso que você vá atender tal empresa sábado. Pô, Oswaldo, segunda-feira você tem que estar em Macaé. Então, assim, você já sai na madrugada de Rio Bonito para estar cedo em Macaé na segunda-feira. Uma loucura. Cara, você meteu o pé no aeroporto, desligou, você só vai pensar na empresa, sei lá, 10 dias depois, 12 dias depois, 18 dias depois, 20, cara, isso é bom demais. É como se... É uma liberdadezinha mesmo, legal pra caramba. Cara, isso... E assim, eu costumo dizer que onde eu moro, né, Rio Bonito, ele é perto de tudo e longe do mundo, porque assim, é interior. É mais afastado. Essa folga mesmo eu tive numa reunião lá no Rio, e quando eu falei com o pessoal, não, eu moro em Rio Bonito. Pô, mas você mora longe. Eu falei, não, nem é tão longe assim, é 1h30. Só que as pessoas têm a ideia, pô, é lá interior, velho. Já acha que é tipo assim, cavando trilha, né? E cara, e assim, e ali onde eu moro é perto. Nada a ver. Cara, eu tô a 2 horas de Macaé, eu tô 1h30 de Cabo Frio, eu tô a, no máximo, 4 horas de Campos, sem engarrafamento. Eu tô 1h30 de Jacarepaguá. Eu acho que é bem no meio de tudo, né, cara? Véi. Se você pegar mesmo, olhar assim, pô, é bem... Antes da pandemia, eu não precisava sair de véspera para embarcar para lugar nenhum. Só para Vitória. Só para Vitória. É bem estratégico, né? Velho. Poxa, mas pode contar um pouco aí como é que foi o pós desse embarque aí? Chegou em casa, malote no bolso, dólar, cheio de dólar, Pelé. Era terceirizado, velho. Pô, mas já era uma grana. Tinha um adicionalzinho. Já era uma grana bem diferente de ter. Era diferente, era um adicionalzinho diferente. Na época acho que era 50%.
Gente, cheguei, mas assim, a grande coisa mesmo foi que assim, como era teoricamente um embarque, então assim, não dava para eu poder fazer, pô, mudou minha vida, não. Sim. Falei, ó, mas vai vir um dinheirinho aí, vamos juntar com o 13º, a gente paga o IPTU, paga o documento do carro, deixa quieto. Ah, mas foi um embarque mesmo? Porque, eu teoricamente... achei que era um não, contrato, pô. não, teoricamente era um embarque. Pra cobrir o atestado lá do amigo. Exatamente. Cobrir a cesta do maluco. Exatamente. Então, assim, só que a grande coisa foi, pô, eu já desembarquei dia 28 de dezembro. Véi, foi que final de ano, porque assim, legal. eu esqueci. Fui pro ano novo, esqueci, voltei só dia 10 ou dia 12, e aí quando eu voltei, era um embarque só. Quando eu voltei, deu nem uma semana que eu tava de volta no escritório, Oswaldo, ó, pintou outro embarque, vai, falei, vambora. Aí começou a pintar outros legal. embarques, só que não era nada fixo. Era sempre assim, para Era poder cobrir uma férias, cobrir um buffer. atestado, era um buffer. E assim, não dava para eu poder contar com aquele dinheiro justamente porque às vezes acontecia de eu ficar 2 meses sem embarcar. Mas também acontecia de eu embarcar, ficava 5 dias, 7 dias em casa, depois já pintava outro embarque. Era bom porque assim, você meio que não está contando com aquele dinheiro. Entendeu? Apesar de na época a gente tá num período que estava bem apertado, a ZAF estava com 1 aninho, então estava começando a ter bastante, já vinha ali com vai acumulando, né, os cartões, né, do primeiro ano, né, de vida. Então, deu um respiro, só que a gente não fazia conta com aquilo dali. Então, deu um alívio bem bom, mas assim, fichar mesmo, fixo, foi só em 2014. Que aí eu saí dessa empresa e fui para a Top, que era Technip Odebrecht PLSV. Então a gente pode falar que a tua carreira como um técnico de segurança efetivamente 14. começou em 2014. Isso. E tu já conhecia esses termos HSE, esse negócio? Já era tudo no inglês ali, né? Já. E foi comprovada a importância da segurança do trabalho a bordo, diferentemente de terra. Tu comprovou de fato? Total. Pelo que tu ouvia falar? Total. Porque assim... Tu viu que realmente é, né? Fala um pouco. Eu não vou falar o nome para poder não dar problema. Causar desconforto. Mas, por exemplo, de 2014, eu passei 2 meses de 2014 que eu saí dessa empresa e estava vislumbrando ir para uma vaga dessa offshore, que seria ou na Top ou numa empresa de flotel, a Gran Energia. E aí, nesse período, eu fui para uma obra grande que estava tendo ali na região. Bem grande que estava tendo ali, empregando muita gente, muito técnico de segurança, muito canteiro de obra. E o discurso era segurança, segurança, segurança. Como a gente vê a mensagem aqui, né? Segurança, segurança, segurança. Até um dia que eu vi que um dos técnicos de segurança lá do canteiro, ele chegou para um encarregado que estava montando uma estrutura de andaime. Foi o seguinte, olha só segura a onda aí rapidinho, que a gente precisa ver direitinho esse desenho aqui do andaime, porque esse andaime está obstruindo a rota de fuga de um pipe rack, e se a gente obstruir, a galera tá lá a 12 metros de altura, não vai ter por onde eles passarem num cenário de evacuação. Pois é. O cara foi chamar o engenheiro de HSE, junto com com o encarregado de andaime. Quando eles voltaram lá, já tinha fiscal, já tinha uma galera querendo comer o fígado desse técnico de segurança. Canetando tudo. Como é que você pode parar a montagem que é essencial, que isso, que aquilo, aquilo outro. Então eu falei, cara,
Não tem essa. Enquanto que então, aqui a gente é incentivado a parar o trabalho. Isso, parada de trabalho, autoridade, né? Mas no caso, pelo que entendi, o cara reclamou que parou a montagem para pensar na segurança. Exatamente. Estava agindo com segurança. Caraca, exatamente. De fato, É uma coisa que é surreal, impensável né? pra gente. Pra gente aqui é surreal. Pra Tipo, gente é impensável. parou pra... Não, de fato. Pra gente é impensável. Inconcebível. Enquanto que a gente tem campanhas das empresas que premiam pessoas que param uma atividade por motivo de segurança. Quando eu vi isso, assim, eu já estava, graças a Deus, eu tinha consciência que era uma situação transicional, né? Eu estava saindo de uma, indo para outra, mas, mano, eu entrei em parafuso, eu preciso sair daqui para ontem. Compreendi. E aí, graças a Deus, o processo na Top foi de vento em popa, e eu, em junho de 2014, eu fichei na Top. Aí foi parar em quê? Num barco tipo o quê? Eu fui pro Coral do Atlântico. É um PLSV? Isso aí. Coral do Atlântico. Isso aí. E aí, como é que foi a recepção lá? Cara, foi desafiante, porque a gente pegou nunca tinha visto, né? Não, PLSV eu nunca tinha embarcado, embarcava em FPSO. PLSV eu nunca tinha embarcado. Embarquei fazendo... Meu primeiro embarque foi lá em Vitória, fazendo uma mobilização. Na época, quem era meu back lá na época era o Eric. O Eric, que hoje tá na DOF. Tô ligado, sei. Então, o Eric era meu back lá pela Tecnip. O Eric saiu da Tecnip e foi pra DOF? Isso. E o amigo lá foi pra Tecnip. Isso aí. Doideira. Ele fez a aceitação do barco aqui no Brasil, e depois da aceitação eu embarquei para poder fazer a mobilização, e aí a gente fez a mobilização. Aí já peguei primeiro embarque logo com o Zé Carlos, com o Marcão. Só gente doida. Meu Deus do céu. Eu trabalho com essa galera desde 2014. Essa galera e, assim, é a galera. O Zé, cara, eu cheguei logo assim, um dos primeiros dias, o Zé com aquele jeitão mesmo dele, doidão, mas muito paizão, cabrunco, Eu cheguei pra ele e falei, Peixe, eu não entendo nada disso aqui, Peixe, eu preciso da tua ajuda. Ele, não, cola comigo que eu não vou deixar você fazer besteira, não. Menos mal. Eu gosto daquele velho pra caramba, velho, ele me ensinou muito. O Zé Carlos, o Pedrinho, o pai do Luthier, que esteve aqui. Eu sempre gostei de trabalhar muito com a galera de Convés, a galera de Pipeplay, que sempre aprendi muito com essa turma, velho. Ô Zé, manda um café pra gente, Zé. Cafezinho. Rapaz, todo embarque do velho eu falo, velho, cadê meu café, velho? Eu tô fala de começando a saco duvidar. de café, não traz um grão pra falei nós. com ele, velho, você não planta café não, velho, você planta bananeira, você planta qualquer coisa, velho, mas café você não planta, desgraça. Conta um pouquinho aí, tu pegou uma desmobilização. Eu peguei uma mobilização. Uma mobilização. Isso, foi o primeiro carregamento do navio. Aí a gente jogou para dentro os equipamentos, são os equipamentos contratuais, né, da Petrobras, carregamos produto para poder já começar a fazer. Equipando o navio mesmo para poder ele entrar em funcionamento. Exatamente, para poder já fazer o primeiro lançamento, que na época era primeiro pulinho também do navio. Que era a conexão da linha que a gente está lançando com o FPSO. E tu nunca tinha visto algo parecido? Nada, velho. Nada. Pra mim foi na hora que eu cheguei no navio. Assim, pra poder não dizer que eu subi borrachão, sem ter visto nada. Borrachão. Sem ter visto nada. Eu fui contratado em junho de 2014 e o navio chegou no Brasil em outubro de 2014. Deu uma lazeira aí. Então, nesse período, eu dei suporte no escritório, né? E eu fiz um embarque no Deep Constructor, no antigo Deep Constructor, e fiz um embarque num navio que, na época, ele estava trabalhando muito bem aqui no Brasil
pela Tecnip, talvez vocês até conheçam, Uhum. tal de Scan de Niterói. Conheço. Eu vim no Scan de Niterói em 2014. SKNP. Exatamente, eu vim aqui em 2014 para poder acompanhar. Na Vija estava fazendo um trabalho de recolhimento de linha, então a ideia era que eu conhecesse um dos cenários mais críticos, né, na época, que até hoje é um dos cenários mais críticos, que é você recolher a linha ou o flexível com risco de presença de gás, que é o grande bicho-papão do lançamento de linha, né? Então, legal. Ia começar a falar sobre essas questões aí. E eu fui no Deep Constructor porque lá no Coral do Atlântico, a sistemática de permissão de trabalho lá era da Tecnip, é ainda da Tecnip, né? Que é o sistema WorkSafe. Então, como na época no Brasil tinha o Sunrise e o Constructor que trabalhavam com essa sistemática. Os Scandies, todos eles trabalhavam com a sistemática da DOF, como é até hoje. Então eu precisava me familiarizar com esse sistema, fui para lá para poder me familiarizar com esse sistema. Aí a gente trabalhou, até hoje o Coral trabalha com a sistemática de permissão de trabalho da Tecnip, entendeu? E a gente aqui trabalha com sistemática da permissão da DOF, que é o armador, né? Sempre quem é o armador tem essa prerrogativa de ser o dono da gestão das atividades. Entendi. Pô, maneiro. Chegando, a gente falou um pouquinho bem da sua história aí, da sua chegada aí no mercado offshore, e eu gostaria de falar a importância do técnico de segurança a bordo, e você pode nos dizer também um pouco da sua rotina a bordo. Eu sei que deve ser chato ficar tendo que correr atrás de encarregado no convés, de sacanagem, pra puxar a orelha. Mas conta pra gente como... pode começar falando da rotina, depois ali tu pode emendar com a importância de hoje em dia, porque hoje muito mais do que antes, né? Né, João? Cada dia mais a segurança ela tem sido levada cada dia mais a sério no mercado, principalmente na área de energia, né, de petróleo e gás. Então, coisas que a gente às vezes conversa com a galera mais antiga, mas isso sempre aconteceu. E hoje em dia é impensável. Você dá uma martelada no dedo, você dá uma imprensada no dedo. Hoje em dia, pra gente, isso é impensável. Exemplos mais comuns são sem capacete, sem luva. Cara, então, assim... Essa parada existiu há poucos anos atrás, exatamente, cara. Não tem muito tempo, não. Exatamente. Coisa de... Eu não vou falar 10, mas coisa de uns 25 anos atrás, a turma fala que o pessoal trabalhava sem capacete, trabalhava de sandália, aí eu não tenho certeza, né? Não, parece até que é não mentira, sei. né? Você fala, Mas quando você para poder pensar, realmente, cara, é um cenário irreal. Não, pode acreditar, porque eu participo de um grupo no Facebook chamado Resgatando a Marinha Mercante, e esse grupo, de vez em quando, a galera posta as fotos antigas ainda de filme, né, Revelação. E a galera com essa roupa aqui assim não conversa, mano. O cara, o marinheirozinho atracando o barco com cigarro na orelha, tá ligado? Chinelinho de dedo, aquela blusinha de bicheiro no bolso, tá ligado? E aquela bermudinha bem no cima do joelho. Era uma parada surreal. Não existia segurança. Não existia segurança do trabalho. Acho que não deveria nem existir a CLT mesmo. Não deveria não. Mas eu vou um pouco mais além, Oswaldo. Há 11 anos atrás ainda existia lugares que não prezavam tanto para isso e trabalhavam com sem capacete, sem máscara para as atividades que exigem máscaras e até luva. Assim, você para poder pensar que, por exemplo, em 2006, quando eu trabalhei no hospital, foi quando saiu a NR32. Ou seja, a NR33, é porque de cabeça agora eu não vou saber,
tá? NR33, que é de espaço confinado, que é o tipo de que se lida todo embarque. E é um monte de coisa, são várias ferramentas de segurança, várias etapas de prevenção de acidente ali. Cara, isso não é mais velho do que 2007. Você para poder pensar, aí tem 15 anos. Pô, pode crer. E a gente Entendeu? olhando hoje fala, como assim? A 34, que tá todo dia aí que a gente tá vendo que rege uma série de treinamentos, uma série de precauções que a gente tem em movimentação de carga, em trabalho a quente, em pintura, em uma série de coisas do nosso dia a dia a bordo. A 34 não tem 15 anos também. Outra, a 35, que é de trabalho em altura, velho. Você pensa, como que a gente trabalhou, e aí não é nem só o mercado offshore, não. Como que a construção civil trabalhou até 2008. Como que os egípcios fizeram as pirâmides? Sem assim, de novo, sempre a norma regulamentadora, ela é uma resposta a uma necessidade que é vista por desenvolvimento de tecnologia, por uma necessidade de acidentes que estão acontecendo, é uma necessidade de demandas de movimentos trabalhadores e sindicais que exigem aquilo dali para a comissão tripartite, né, que é quem encabeça isso daí. Posso estar equivocado em alguma data, posso estar equivocado em algum órgão dentro do Ministério do Trabalho, mas a grosso modo é isso daí. É uma resposta e uma consolidação de boas práticas do mercado. Ou seja, não foi a NR35 que inventou a segurança para trabalho em altura. Entendeu? Sim. Já existiam equipamentos de proteção, já existiam boas práticas no mercado internacional, já existia uma ou outra regulamentação internacional. Então, o que a NR35 faz monta uma comissão que tem representante do governo, dos empregadores e dos empregados, e reúne especialistas nessa área, reúne pessoas que têm domínio nessa área. A gente precisa montar uma regulamentação que seja comum no Brasil inteiro, entendeu? Porque não pode ficar só na boa prática do Pelé. O Pelé faz de um jeito que é muito bom, mas o Oswaldo está cagando e andando para isso. Não, eu preciso ter uma regulamentação mínima. Padrão, né? Então é que a gente fala, se você quiser fazer além do que a NR pede, ótimo, parabéns. Você não pode fazer aquém. Você não pode fazer menos. Mas aí já voltando lá na tua pergunta, cara, vira e mexe eu ouço de uma ou outra liderança a bordo. Oswaldo, o navio todo trabalha para você. Ou seja, todas as atividades do navio, elas são realizadas pensando na segurança. Tá? Muitas e muitas das vezes a gente leva o dobro do tempo planejando uma atividade do que executando. Porque é o que eu costumo dizer para todo mundo, cara, a gente tem todas as desculpas ou argumentos ou defesas que justifique a demora numa atividade ou que justifique até mesmo a gente não ter realizado uma atividade por questões de segurança. Agora, eu não tenho justificativa, eu não tenho desculpa para uma unha quebrada. Não tem. Não tem. Pô, mas eu achei que ia dar, eu tinha pressa. Não tem nada disso. Nada justifica uma pessoa com um dedo ralado, nada justifica uma contusão, nada justifica nada disso. Entendeu? Isso é o tipo de coisa que... E voltando lá atrás, é a diferença do mercado offshore. É a diferença de companhias que entendem isso como um valor. É a diferença da Tecnip, da DOF, da Petrobras, de companhias que entendem isso para outras companhias lá que acham que se acontecer alguma coisa com o Oswaldo, tem mais 5 ali fora ali que eu coloco no lugar. E não é essa mentalidade que a gente tem.
Não somos materiais descartáveis, galera. A Exatamente. importância, então, para resumir, da segurança do trabalho. Não só a bordo. Como você resumiria, Osvaldo? Rapaz, segurança é você fazer o mínimo para poder garantir que a pessoa volte para casa do mesmo jeito que ela chegou aqui. E até mesmo também, puxando para o lado corporativo, executar a tarefa com Bem feita. excelência, Bem feita, né? com excelência. Tanto também evitando danificar equipamento. Porque assim, se você planeja, desculpa te cortar, Nada. se você planeja para que ninguém se machuque, você planeja para que nenhum equipamento seja danificado, você planeja para que não haja nenhum acidente ambiental, você planeja para que seja feito de uma vez só, porque assim, entra na equação, a gente não para poder fazer uma equação, mas na equação que a gente faz na cabeça, a gente considera o seguinte: se o Hélio tiver que fazer a movimentação de carga 3 vezes, ele vai estar exposto 3 vezes. 3 vezes. Então, se ele fizer uma vez, ele vai estar exposto uma vez só. Então, peraí, vamos fazer uma vez? Porque eu diminuo ali em 2/3 a chance de acontecer algo com ele. Entendeu? Então, a gente leva tudo. Quando a gente faz lá uma análise de risco, que muitas das vezes as pessoas pensam que é só mais um papel que está ali perdido naquilo tudo, se você for olhar direitinho, em uma das colunas da análise de risco tem a probabilidade daquilo acontecer. Aí a probabilidade daquilo acontecer, em algumas matrizes de análise de risco, considera a quantidade de ocorrências de eventos como aquele na indústria. Ou seja, de quanto em quanto tempo aquela luminária ou uma luminária parecida com aquela cai. Não necessariamente nesse navio, mas que a gente tem notícia na indústria. Essa é uma das formas que a gente... Uma das equações... uma ferramenta, né? Que a gente Muito coloca... Bom. Uma das variáveis que a gente coloca quando a gente está fazendo uma análise de risco. E aí, indo lá naquilo que você perguntou, como que é o dia a dia? Cara, o dia a dia hoje de um técnico de segurança, e aí eu vou falar da realidade de PLSV, tá? É uma realidade muito de planejamento. Tá? Graças a Deus, a gente chegou num nível de maturidade de equipes de trabalho, tanto por parte Tecnip quanto parte DOF e contratadas, porque existe um filtro muito grande para contratadas, de que assim, a gente tem uma maturidade de equipes muito boas a bordo. Então, assim, são poucas as vezes em que eu tenho a necessidade de ficar lá e ficar tomando conta de uma atividade que determinada equipe está fazendo. Às vezes acontece? Sim, às vezes acontece. Às vezes acontece de vir lá uma equipe X e essa equipe me deu problema um dia, me deu problema no dia seguinte. Cara, você já sabe que você tem que, tem que ficar de olho ali naquela forma ali. E às vezes não é nem questão de tomar conta. Muitas das vezes é de dar respaldo para a equipe. No sentido de que você está ali junto com eles, vendo o que eles estão fazendo, trocando uma ideia, vendo o nível de conhecimento dos caras e deixando eles à vontade para não fazerem aquilo que é perigoso. Porque o cara é profissional, o cara é um irata, o cara é um soldador top, o cara é um pintor bom, o cara é um mecânico muito bom, só que ele é um terceirizado. Ele veio para cá, está sendo pago para poder fazer aquilo dali. E ele não se sente, muitas das vezes, à vontade de, não estou no cenário atual, não estou com o equipamento ideal. Certo mesmo seria parar, esperar, terminar essa atividade que está acontecendo aqui do lado para eu poder fazer. Só que o cara não se sente à vontade para isso. Às vezes ele passou por várias unidades que ele não tinha essa carta branca. Entendeu? Sim. E às vezes você está ali perto dele, você dá esse respaldo pro cara. Que até ele pensa em não querer, com medo de executar um trabalho, né? Pensando, minha empresa pode, né? Tem que vir aqui para fazer, tenho que fazer. Exatamente. Fazer de qualquer jeito, a qualquer custo. Exatamente. E eu quero fazer e problema. A gente passa bastante tempo hoje em planejamento.
planejamento, desde a preparação de uma análise preliminar de risco, que é considerando quais são as etapas do trabalho, quais são os perigos que estão envolvidos naquela atividade, as medidas de controle que têm que ser adotadas, vendo as permissões de trabalho, analisando as permissões de trabalho, as equipes que estão envolvidas naquilo dali, fazendo divulgações de incidentes, que uma coisa que é muito legal que a gente tem nesse universo de contrato que a gente trabalha, é que como a gente tem um cliente em comum, a gente tem um círculo de informação muito bem consolidado. Isso daí Petrobras faz muito bem feito. Não é aquela coisa que acontece aqui, fica aqui. Fica aqui. Não, acontece a gente... Né? A gente pode não saber qual foi o navio que aconteceu. Sim. A gente pode não saber qual foi a empresa que aconteceu, e isso não é importante. O importante é você saber que aconteceu um acidente ou um incidente num guindaste de tal empresa. E, cara, essa atividade eu faço 3 vezes por dia aqui. E eu preciso ter esse alerta na minha cabeça. Compartilhando essas informações, né? E é nesse compartilhamento de informação que muitas das vezes a gente está lá conversando lá com o pessoal, com os marinheiros, que a gente está conversando com o mecânico. Pô, Oswaldo, mas a gente tem um cenário parecido aqui. E isso abre os nossos olhos para uma situação que estava dentro da nossa casa e a gente vê isso daí. Entendeu? Só que além da parte de planejamento, a gente tem o acompanhamento de atividade, que sim, a gente tem que acompanhar a atividade. Por exemplo, muda bastante de empresa para empresa, tá? Mas na realidade nossa aqui, a gente tem todos os dias da semana, a gente tem um cronograma de tempo que a gente tem que gastar com cada departamento, fornecendo, tirando dúvida, esclarecendo, dando treinamento, passando alertas, algumas coisas necessárias. A gente trabalha com uma ferramenta muito interessante, que é o KPI, que é um indicador de proatividade. KPI. Isso. Porque assim, a gente tem um clima de segurança muito bom. Vocês estão sempre falando, o pessoal está sempre falando de segurança, só que um clima é algo muito subjetivo. Você percebe no ar, mas você não tem como medir. Sim, e eu gosto de usar o exemplo do KPI, que o KPI é uma ferramenta para medir o clima de segurança. Ou seja, eu tenho uma série de ferramentas, e aí quando eu digo ferramenta, é ferramenta mesmo. Do mesmo jeito que você tem uma chave de impacto, do mesmo jeito que você tem uma chave de boca, você tem uma chave que são ferramentas para você executar um trabalho, a gente tem ferramentas de segurança. Ferramenta e aí você tem segurança. Exatamente. Você tem auditoria comportamental, você tem auditoria de permissão de trabalho, você tem inspeção de queda de objeto, você tem... Famoso DROPS. Exatamente. Você tem o SOC, que é o cartão de observação de segurança, você tem inspeção da liderança de bordo. Então, todas essas são ferramentas para você realizar a segurança. E o que é o KPI? O KPI ele é uma medição disso daí. Eu tenho metas por departamento, cada departamento e cada função-chave dentro do navio tem uma meta para poder apresentar o que ele faz de segurança. Então, o chefe de máquina tem uma meta dele, o subchefe, o imediato, o DPO, o deck leader, o encarregado, o técnico de segurança, o OCM, o comandante, todos eles e todos os departamentos têm suas metas. É uma forma de você medir o quanto o clima de segurança do navio ele é alto. Então a gente a saúde da segurança, exatamente. Vamos medir a saúde da segurança a bordo aí. E é legal porque isso mantém também os colaboradores atentos, né? Porque estimula ali. Envolvido. Cria uma estatística, né? Aí mantém envolvido, a galera tá. E
porventura também tem um prêmio da melhor SOC também. A galera fica muito mais... A turma fica doida. Vira um mês, o povo fica doido. Já saiu o prêmio do melhor SOC, São escolhidos as 3 melhores observações de segurança do mês. Elas são escolhidas, são premiados. Fone de ouvido, caixinha da JBL. Quem não quer ganhar? Quem não quer ganhar? Osvaldo, qual é a coisa que você mais gosta de fazer a bordo? E não vale participar de podcast, tá? Porque... A tentação é falar isso, não é mais outra coisa. Cara, o que eu mais gosto de fazer a bordo é a resenha do coffee shop, velho. A resenha do coffee shop, mano. Mas profissionalmente falando. Não, então, profissionalmente falando. Coffee shop. Então, profissionalmente falando, o que eu mais gosto de fazer, cara, parece assim um negócio de doido. Minha esposa fica doida quando eu falo isso. Mas o que eu gosto de fazer é medição de gás. Eu ia falar assim, posso adivinhar? Deixa eu adivinhar. Botar o BA lá na mesa, fazer a medição de gás e simulado. Um dos indicadores, né, é que todo mês, todo departamento precisa fazer um simulado de resgate. Então, sim, pessoal de máquina e de náutica faz de resgate no espaço confinado, e o pessoal de manutenção, de ROV e de operações, a gente faz geralmente de resgate em altura. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E a medição de gás. Medição de gás, você quer explicar, Pelé, como é que é, ou deixa que eu explico? Deixa um profissional. Aí, puxou tadinha. Não, cara, o cara é encarregado. Gostando de fazer um laboral com o Oreste lá. Vocês estão fazendo um laboral com o Oreste? Tá maneiro, velho. Tá maneiro, eu gosto. Mas fala aí. Então, o que acontece? Para a pessoa entender ali a medição de gás, né? Aqui no navio a gente tem uma mesa por onde a linha passa, só para resumir de forma bem pitoresca, né? Lá igual o nosso amigo fala, o Oreste fala pitoresca. Aí, quando... Explica melhor, é melhor. Então, com 2 caras aqui da parada, eu tô tentando explicar. Isso é mansplaining. Eu não tô no meu lugar de fala, né? Brincando aqui com a parada aqui, só para melhor e ficar melhor explicado, né? Nada melhor do que deixar os dois profissionais que de fato estão ingressados nessa atividade. Eu sou do corpo marítimo, né? Não faço parte. Não faz parte, né? Igual o Belé, não entra em espaço confinado, né? Então, não entra em tanque de bosta pra poder limpar. Não entra em bosta, não. Que isso? É só água doce, rapaz. E bem que você quer a graninha, o Pelé queria graninha. Mas fala aí, explica aí. Quer explicar? Eu explico. Osvaldo explica. Pode explicar. Então tá, pode explicar. Vamos lá. Nosso convidado. Deixa eu tentar desenhar aqui. Vamos lá, essa caixa branca aqui é como se fosse um navio, tá? Show, melhor. No meio do navio a gente tem uma piscina. Tá vendo que o termo em inglês é piscina da lua, moon pool. Tá? Então a gente tem uma piscina no meio do navio, que é uma abertura mesmo, é um buraco no meio do navio, e tem uma torre, tá? E assim, a gente tem o poço de petróleo lá embaixo e a gente tem o navio-tanque aqui em cima no oceano. Então você precisa, como se fosse um poço de casa, você precisa conectar o poço à caixa d'água. Em casa a gente usa cano. Pois é. Aqui a gente usa flexível, que é o que a gente trabalha. Então, anos atrás, essa conexão foi feita do poço de petróleo com o navio-tanque, com o FPSO. Quem fez foi um navio, talvez o Niterói, ou o Vitória, ou o Coral, ou qualquer outro navio. E, de tempo em tempo, isso precisa ser retirado, ou por licença ambiental, ou porque está dando problema de série naqueles flexíveis, uma série de coisas. E aí, quando a gente retira isso daí, esse flexível, existe o risco de ter gás nocivo dentro da linha, que a gente está trabalhando com óleo bruto.
Tá? Ou foi injeção de água, ou foi injeção de gás, ou foi linha de produção, mas o que passou ali dentro, sempre existe um risco de ter algum gás nocivo ali dentro, H2S, ou um gás explosivo, ou uma deficiência de oxigênio, alguma coisa nesse sentido. Que até mesmo o petróleo mesmo, quando ele é retirado, ele já vem com o próprio gás. Exatamente. Aí sabe. Que é aquele que fica queimando lá no flare, ou então que vai lá pro cilindro do carro. GNV, o famoso GNV. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer esse recolhimento dessa linha, tem a chance de vir o gás na linha ou de ter um vazamento de gás nessa linha, que é o que a gente chama de medição de gás. O que faz? A equipe lá do Pelé vem fazendo um recolhimento submarino, né? O operador que está ali na torre vem recolhendo o guincho que está conectado a essa linha, até que chega ali na lâmina d'água, na flor d'água, e aí a gente interrompe a operação. Estou resumindo bastante, tá? Tem as inspeções que são feitas pelo ROV e tudo mais. O Eurico faz lá as inspeções da galera dele. Exatamente. E aí chegou ali na lâmina d'água, a gente interrompe e a turma que vai estar envolvida ali, geralmente, o encarregado, mais um operador de convés e o técnico de segurança. A gente coloca o kit de respiração autônoma, que é aquele kit do bombeiro. Máscara, cilindro de ar respirável, tá? A gente usa o detector de gás. Na mesa também temos 2 detectores de gás. Eu quase brinquei aqui. Gás. E aí a gente faz o recolhimento. A gente faz o recolhimento até essa linha chegar aqui no deck, ali na abertura dessa piscina. Quando ela chega ali, aí a gente faz a medição de 2 metros de distância, 1 metro e a 20 centímetros da fonte, ou seja, da linha, para poder ver se está saindo, se tem a presença de algum gás nocivo ali. H2S, gás explosivo ou alguma deficiência de oxigênio. Estando tudo ok, a gente libera a atividade, o pessoal trabalha sem o BA, mas ainda assim com um detector de gás, que às vezes você está ali fazendo alguma operação que você está ali na linha e aí sai alguma coisa, o detector ativa, aí sai todo mundo. Pode haver um bolsão de gás preso na própria linha mesmo. Exatamente. Entendeu? Assim, é uma adrenalina, mas é uma adrenalinazinha gostosa. O dedo foi desenhado aí, eu acho que ficou bem entendido. Qualquer coisa. Não tem foto não para mostrar assim, algo parecido não. Podia até espelhar ali o parecido. Rapaz, depois vou procurando enquanto isso aí. Ô Osvaldo, eu gostaria de saber, se você puder elencar as ferramentas que mais se usam a bordo, as ferramentas de segurança. Você podia falar alguma delas e explicar mais ou menos? Acho que a PT é a mais importante, né? Então, acho que a gente mais usa a bordo é a análise de risco e a permissão de trabalho e o DDS, ou PBT. A análise de risco, ela, independente da atividade que seja, a não ser que seja uma atividade bem simplista mesmo, tá? Mas uma grande 98% das atividades de bordo ela tem uma análise de risco. O que é essa análise de risco? É um grupo de pessoas que sentam, se reúnem para poder discutir como a atividade vai ser feita, quais são as etapas dessa atividade, tá? Como a atividade vai se desenrolar e quais são os perigos envolvidos com essa atividade. Então eu identifico a etapa, identifico o perigo dessa etapa, cada etapa tem o seu perigo, eu identifico quais são os perigos e aí eu identifico quais são as medidas de controle que eu vou aplicar para esse perigo. Tá? E aí também vai variar de empresa para empresa, tá? Mas aí vai entrar também, considerando essa medida de controle que eu tenho,
se acontecer desse perigo, desse incidente acontecer, qual vai ser o dano na pessoa e qual a probabilidade disso vir a acontecer, né? Se eu tiver um dano grande ou uma probabilidade grande ainda, eu preciso de medidas ainda adicionais para poder reduzir isso daí. Então, de forma bem resumida, isso é uma análise de risco, tá? Por parte, por exemplo, da Tecnip, se eu tiver lá numa escala em que meu resíduo e probabilidade for alto, que vai estar lá como vermelho, eu não posso realizar aquela atividade, tá? Da DOF também é a mesma coisa. Aí eu tenho a análise de risco. Algumas atividades, ainda que eu tenha análise de risco, eu preciso ter uma permissão de trabalho, ainda que eu tenha feito essa análise de risco. Por que eu preciso da permissão de trabalho? A permissão de trabalho, ela não é um papel. Eu preciso colocar um papel. Não. A permissão de trabalho, ela é uma convergência de comunicação e de autorização. Por isso que se chama permissão de trabalho, tá? Ou seja, eu tenho uma pessoa que solicitou aquela atividade, que geralmente é o responsável da área, tá? Eu tenho uma pessoa que precisa que uma atividade seja realizada. Ele vai pedir para que uma segunda pessoa realize aquela atividade. Então, o Oswaldo é responsável pelo convés. Eu preciso que seja realizada uma pintura no convés. Quem é que vai realizar essa pintura? Eu vou delegar o Pelé para poder fazer essa pintura. O Pelé, ele vai conhecer a atividade por meio da análise de risco, tá? Vai mudar o que for necessário mudar na análise de risco, tá? E aí, ele aceitou o trabalho. Quais são as medidas, além da análise de risco, que eu preciso tomar? Eu preciso isolar algum sistema de segurança, eu preciso isolar algum detector de incêndio, eu preciso comunicar a um outro departamento, eu preciso isolar a área. Tudo isso eu vou sinalizar na análise de risco, na permissão de trabalho. E como eu preciso dessa convergência de comunicação, eu preciso de uma autorização de um emissor dessa permissão de trabalho, que no caso do nosso navio fica no passadiço, na grande maioria dos navios das unidades, que é quem converge, controla todas as permissões de trabalho. Justamente porque a pintura, estou dando aqui o exemplo de pintura, mas qualquer outra atividade, a pintura que o Pelé vai fazer, ela pode entrar em conflito com o trabalho a quente que você está fazendo. Imagina, pintura e trabalho a quente sendo realizados próximos. A probabilidade de eu ter um incêndio é muito grande. Então, por isso que não basta eu ter uma análise de risco. Em algumas atividades, eu preciso ter uma permissão de trabalho, que nada mais é do que isso. Eu vou convergir autorizações num ponto de que é uma autoridade emissora, e essa autoridade emissora vai permitir ou não a realização daquelas atividades. Então, assim, ela é acompanhada de um papel porque é o passo a passo que eu preciso ter. E aí eu tenho as autorizações e eu tenho as confirmações de que, quando eu concluir a atividade foi concluída de forma segura, meu local está seguro, está tudo liberado para um segundo, terceiro ou quarta atividade ser realizada naquilo dali. E sempre, independente da permissão de trabalho ou se for só uma análise de risco, eu preciso ter um diálogo pré-tarefa ou um toolbox talk, tá? Que é o quê? Eu vou ver quem é que vai realizar a tarefa. Somos nós três que vamos realizar a tarefa, independente de ter permissão de trabalho ou não. Às vezes é um engraxamento simples que eu vou fazer, tá? Mas quais são os riscos que tem associado? Nós vamos trabalhar com graxa, nós vamos trabalhar num local elevado que eu preciso amarrar a ferramenta, eu preciso isolar a área lá embaixo. Então, são as três que você usa todo dia, tá? Acho que essas são mais comuns, né? As que usa independente de qual for o seu departamento a bordo, independente de qual for a complexidade da tarefa que você vai realizar a bordo, em um momento você vai trabalhar com essas três. Entendi. E
A outra seria para o negócio aparecer. E a outra seria o SOC, né? Aí. Que é o cartão de observação de segurança. O SOC. São as mais usadas. São as mais usadas. Positivo. Acho que ficou claro aí pra galera que tem curiosidade. Falei que eu falo. Porque a nossa realidade de bordo aqui, a bordo pode ter certeza que tem muita segurança, é muito papel, como o Oswaldo falou. Às vezes a gente demora mais planejando, mais montando papel do que de fato realizando a atividade, mas tudo em prol da segurança, da excelência da atividade, né? Mas, Oswaldo, eu queria saber de você, o que você acha do mercado pro HSE, o mercado offshore mesmo, e quais são suas visões? Você acha que melhorou muito? Tem muito para melhorar? Você tem alguma visão futurística? De projeção de mercado mesmo? De vaga? De vaga, como é que tá? Se tá valorizado? Se hoje em dia é mais fácil, mais difícil? E o que você pensa o futuro da profissão mesmo, né? Tem muita gente agora, né, que vai estar assistindo, vai estar querendo, quero ser um técnico de segurança e tal. Ou sou um técnico de segurança, tô doido para trabalhar offshore. É bom, como eu faço, né? Essas são algumas questões que a gente pode tirar. O que eu costumo falar para a galera foi o que me trouxe para bordo, depois de Deus, né? Foi a ferramenta que eu usei para poder perturbar, na época, meus gerentes. E assim, se você quiser trabalhar mesmo numa empresa e não ser só um prestador de serviço, não é demérito nenhum ser um prestador de serviço, mas você não tem unidade fixa, você não tem escala fixa, depende de contrato e tudo mais, é o inglês. Precisa do inglês. Né? Um técnico de segurança hoje, ele precisa do inglês. Porque assim, o mundo está cada vez mais globalizado. A gente está vendo algumas empresas nacionais aí voltarem, mas assim, depois de 2015 até 2020, as empresas de óleo e gás brasileira, elas tomaram uma porrada muito grande. Então, assim, ainda que seja brasileira, você tem diretor, você tem gerência, você tem investidor estrangeiro, que o cara vai vir a bordo. Por conta dos leilões que aconteceram anos atrás. Hoje em dia a gente não tem só mais a Petrobras, a gente tem cada vez mais operadores de petróleo, Total, Equinor, Cracon, esqueci o nome lá Então, assim, que são players que estão entrando no mercado, estão entrando com muita força. E, assim, você vai ter que dialogar com eles. E, assim, lá fora, por conta da baixa do preço do petróleo, o mercado sentiu muito pesado também. E tem muita navio, muita unidade que estava lá fora e que está vindo para o Brasil, pegando esse boom. Então, assim, você precisa do inglês. Você precisa do inglês. Como eu vejo o mercado hoje? O mercado está aquecendo bastante. 2022, a gente viu uma doideira na área de ROV. Eu acho que deu uma freada, mas assim, galera de ROV, cara, decolou. E na área de engenharia e na área de segurança, 2023 está mostrando que está vindo. Então, assim, não está refletindo ainda, pelo que eu tenho visto, tanto em salário. Está refletindo em vaga. Está tendo muita vaga. Eu tenho visto bastante vaga. Tá? Mas vai ter uma hora que, assim, a galera com experiência vai estar, tô bem aqui, não vou sair para poder ganhar 5, 10% a mais. E aí isso vai puxar a faixa salarial para cima e a empresa, vou contratar um sênior, eu vou puxar mais 2 júnior. E aí esse cara lá que tem o inglês, que assim, precisa ter o inglês, cara.
precisa ter o inglês para a área offshore. É muita literatura, muito alerta de fora que a gente pega, é muito material de fora que a gente pega, muito manual de fora que a gente tem. Então precisa ter o inglês. Então o cara que tem o inglês, mas que não tem aquela experiência, ele vai conseguir vir não no salário lá topado, mas ele vai conseguir entrar. Que foi como eu entrei em 2014. Eu tinha ali uma experiência ali de 2 anos como terceirizado, cobrindo, entendeu? E assim, quem está começando, eu dou essa dica para a galera. Procura empresa de prestação de serviço, empresa de irata, de manutenção, de caldeiraria, de soldador. Para iniciar, para você começar ali o teu embarque. Eu iniciei assim, cobrindo férias e folga. Eu conheço 2 ou 3 que começaram assim, tá? Eu tenho um cunhado que tá na Vertical, que até embarca a gente aqui da Vertical. Tem gente aí, ó. Exatamente. Ele é técnico de segurança, ele embarca pela Vertical, começou embarcando pela Vertical, porque em algumas unidades exige que tenha um técnico de segurança 2 iratas para poder acompanhar full time. E, cara, é uma forma de você começar. É uma forma de você estar lá, você ter a vivência, você chegar na entrevista que vão te perguntar: o que você acha disso? O que você acha de tal regulamentação? O que você acha de desafio? E vão perguntar isso. E chega na hora, você tem que ter alguma coisa para poder dizer. Interessante que eu já vi técnico de segurança do trabalho vir só para fazer aquelas medições periódicas. Isso. Também pode vir, né? É um jeito de começar também, Exatamente. né? Vem um menino aí, esqueci o nome dele. Ele vem aí, o cabeludinho, enroladinho, assim, maneiro pra caramba, gente boa. Ele vem e faz a nossa medição de ruído, de vibração, de produtos químicos. E isso, fica aí um tempinho, tira um dinheirinho e volta para casa, e depois vai de novo. A frota tem bastante barco, tem que fazer vários barcos, e nessa brincadeira ele vai ganhando experiência, criando um network ali maneiro. Daqui a pouco ele consegue embarcar, que ele falou que a meta dele era essa. Mas é legal mesmo, é uma profissão muito nobre, é uma profissão, e que bom que aqui dentro, você pode dizer melhor, é valorizado, no offshore é valorizado. Sim. Muito diferente de um canteiro, né? Rapaz, é deprimente. Para quem é técnico de segurança, eu tô falando isso em 2014, tá? Mas eu não acredito que tenha mudado tanto assim, não. Até porque a gente ficou tanto tempo aí com canteiros de obra parado. Então, era deprimente. A experiência que eu tive foi deprimente. Você chegar assim num lugar... Eu era terceirizado, velho. Mas eu parava a atividade que fosse. Com gringo, com australiano, com inglês, com americano, com brasileiro. Eu parava a atividade que fosse. Entendeu? Você acha que tem uma diferença da mão de obra, ou colaborador, melhor dizendo assim, da galera offshore para quem trabalha em terra? Eu acho que é mais consciente, essa é a minha visão. Sim, concorda? Porque a gente gasta mais tempo falando. A gente gasta... Em terra é diferente? Não se gasta tempo falando? Então, eu vou pegar, de novo, o meu exemplo de canteiro de obra de 2014. Tá? Eu posso... Não estou falando de uma indústria automobilística, tá? Não estou falando de uma indústria farmacêutica, que tem colegas lá que fazem um excelente trabalho, e acredito que seja totalmente diferente da experiência que eu tive. Mas a experiência que eu tive no canteiro era: eu chegava 7 horas da manhã, a galera pegava o café da manhã, a gente se reunia lá no container da segurança, a engenheira-chefe passava o escopo das frentes que iam ter no dia, e a gente ia para a área para poder tomar conta dos outros. Tomar babá mesmo, né? Exatamente, para poder não deixar o cara se matar. A gente ia para poder não deixar o cara se matar. Entendeu? Desgastante, é claro. Exatamente. Aqui não. Aqui
eu chego, me meto lá no DDS, falo, César, hoje eu preciso gastar 10 minutos aí com a tua galera. César, eu preciso hoje que você programe aí durante a tua semana 1 hora da tua turma sentada lá para poder a gente falar sobre isso. O Pelé, a gente precisa fazer um simulado. Então, assim, eu tenho essa autonomia. Eu chego aqui na reunião, aqui no final do dia, eu chego, a gente precisa fazer isso. E a gente tem essa autonomia para poder fazer segurança a bordo. Entendeu? É importante porque, pelo relato que você fala, muito desses lugares acaba criando um cara inseguro, um profissional inseguro, né, Oswaldo? Exatamente. E nessa profissão, não sei se você vai concordar, eu acredito que vai, né? Não pode ser inseguro, tem que ter convicção de verdade. Não. E o cara inseguro a bordo aqui não se dá bem não, né? Rapaz, então, eu vou pegar de fora de bordo e trazer aqui para bordo. Era uma briga que eu tinha com meu pai. Meu pai sempre foi armengueiro, inventava um monte de coisa, de ferramenta, disso, daquilo. Então, teve uma vez que eu me estressei com meu pai porque ele pegou um motor de liquidificador, transformou num policorte, que o disco que ele estava usando, era aquele disco de policorte de serralheiro, que é de 12 polegadas, eu acho, de 15 polegadas, que a rotação máxima do bicho acho que é 3.000 RPM, e o motor do liquidificador tem mais de 10.000 RPM. E aí eu briguei pra caramba com ele aquela vez, porque assim, é uma bomba relógio. Por exemplo, uma situação de um disco de corte. Você não tem chance para errar. Com uma máquina rotativa, um disco de corte que quebre, se você errar, você perde teu dedo, você perde teu pé, na melhor hipótese. Se não atingir tua jugular, igual alguém já deve ter visto algum vídeo aí de um cara que o disco quebrou, atingiu a jugular, o cara morreu sentado numa cadeira de bar esperando atendimento. Um vídeo desesperador, porque você vê o cara se esvaindo de sangue. Isso em terra é assim. A bordo, cara, não tem chance para erro elevado à 10ª potência. Você não tem como tirar o cara daqui rápido e levar, entendeu? Não tem. A gente tem o Orestes, a gente tem uma enfermaria muito boa aqui, a gente tem profissionais ótimos equipamento, mas não faz milagre. Não faz. A gente não tem um centro cirúrgico a bordo. Exato. A gente não tem um centro de trauma a bordo, que o cara vai fazer uma cirurgia. Não, mano, não dá. E a gente não trabalha com coisa pequena. Não existe sobressalente de dedo, de mão, de olho. E assim, a gente não trabalha com equipamento pequeno. A gente trabalha com peça de 15 quilos com altura de 30 metros. Entendeu? Até o isopor aqui é pesado. Até o isopor é pesado. Até uma garrafa de água é pesada se cair. Entendeu? A gente tem falado muito sobre queda de objetos. É tudo muito é muito ferro-fogo. Sutil, meu. Aqui é tudo muito, como é que se fala? Delicado, né? É interessante, até a abertura de uma porta tem uma análise de risco, se eu não me engano. Eu trabalhei numa empresa que tem uma análise de risco para abertura da porta. Mas para procedimento de abertura. Mas assim, a gente, não aqui, mas a gente já teve acidentes envolvendo abertura e fechamento de porta. Existe sinalização nas portas, também. Existe um raio de segurança. E dependendo da atividade que você for fazer, as portas que você for passar, essas portas e o trânsito, ela entra como um dos fatores de risco na análise de risco. Isso. Ele entra. Pode crer. Não é que tem uma análise de risco para você abrir a porta, mas o fato de você passar por várias portas, por porta-estanque, por isso, por aquilo, carregando material, é um risco que entra naquele mapeamento que você faz da análise de risco. Porque eu li de uma empresa que eu trabalhei,
e tinha até como você deve andar nas escadas caso o barco balance. Exatamente. Sabe? Dentro de uma análise de risco tinha lá, o barco pode estar balançando. Isso aí. Aí você subindo escada pode tropeçar o seu... Então é interessante, porque eu tava brincando, até para você pegar um talher. Quer ver uma coisa assim, que é muito dia a dia nosso? Usar a máquina de lavadora, né, de pressão, máquina VAP, para poder lavar o quintal. A gente tem análise de risco para o uso de uma máquina. TBT para isso daí. Eu tenho que fazer um TBT, ou um DDS, ou um diálogo de segurança, como quiserem chamar, para realizar aquilo dali. Porque, não aqui, mas eu já vi acidente de cara que colocou a pistola lá da VAP no embornal para poder desentupir. Quando ele acionou, a máquina saiu chicoteando, o jato pegou aqui e cortou um pedaço da orelha dele. Nossa senhora, nem é pra tanto, né? Pior que tudo acontece mesmo, cara. Rapaz, você estava falando de porta, eu já trabalhei num navio, uma colega quebrou o dedo na porta do técnico de segurança, da sala do técnico de segurança. Levou uma análise de risco para poder assinar. Na hora que ela saiu, a mão ficou na porta, ela quebrou o dedo. Olha que onda acontece. Né? E que eu acho maneiro também que aqui, tipo, o trabalho, né, offshore deixa a nossa percepção de risco muito aguçada, né? Às vezes você tá em terra... A gente leva isso pra casa, cara. A gente tá em terra, tá olhando assim, você pensa, vê um cara pendurado, você fala, aquele cara tá de cima, tá certo aquilo ali? Você pensa, será que ele tá preso? Será que ele tem um backup? Né? Corrimão de uma escada, você passa... É lá em cima. Eu ia falar até assim, aqui é tão diferente mesmo, que o peão quer debater com o técnico de segurança. Absurdo! É um absurdo. Não, aqui é absurdamente... Não é um absurdo, não é um absurdo. No melhor da palavra. Sim, é o melhor dos absurdos. É um absurdo bom, entendeu? É o melhor dos absurdos. O peão debatendo com o técnico. É o melhor dos absurdos. É assim, eu fico muito feliz quando isso acontece. Às vezes as pessoas... Pô, não, Oswaldo, com todo respeito. Cara, não tem com todo respeito. E eu, muitas das vezes, trago a visão da regulamentação. Eu trago a visão daquilo que foi escrito. Eu trago a visão do que uma galera tomando Coca-Cola, comendo biscoitinho de polvilho, sentado no escritório lá em Brasília, pensou e achou que seria o melhor. Com todo respeito à comissão tripartite, tem representantes dos trabalhadores lá também. Pessoas que conhecem o dia a dia. Pessoas que conhecem o dia a dia. Estou assim, pintando um cenário bem pitoresco mesmo, porque assim, quem sabe como é feito é quem está ali, são vocês, entendeu? Por isso que até eu falo, eu gosto muito de participar, gosto muito de estar ali envolvido na atividade, porque muitas das vezes são coisas que eu não conheço. Eu conheço da análise de risco, eu conheço o procedimento que chegou, que foi preparado. Quantos e quantos procedimentos não vieram lá com lingada assim, lingada assada, que chega aqui na hora a gente tem que mudar, tem que fazer uma gestão de mudança, porque a gente não pode simplesmente mudar, tem que ser feita uma gestão de mudança. A gente já está indo para 2 horas, eu falei que eu falo. A gente vai chegar nesse fim já. A gente pode fazer até uma parte 2, não tem problema. Tem muita coisa para falar de segurança. Mas é fundamental, cara, você ouvir e você, no bom sentido, você discutir. Eu trazer a minha visão e chegar a galera, Oswaldo, não é assim não, a gente não pode fazer assim não. Se a gente fizer assim, eu vou me expor mais ao risco porque eu vou estar com dificuldades de comunicação, eu vou me expor mais ao risco porque esse cabo vai ser um risco de tropeção, eu vou me expor mais ao risco porque eu não vou ter o tato ali da luva para poder usar. Então, até mesmo assim, vocês devem ter visto. Acontece muito esse tato de luva aí, é muito comum. Recentemente, até mesmo para novos equipamentos de proteção que a gente adota, a gente faz uma avaliação, coloca para teste, a galera dá o feedback e só entra aquilo que é bem avaliado mesmo.
É lógico que muitas das vezes a gente fica assim, cara, eu não tenho uma outra opção no mercado. Me ajuda a encontrar uma outra opção, mas enquanto a gente não acha essa outra opção, a gente precisa trabalhar com essa daqui. Mas assim, no último embarque mesmo, eu mandei 4 solicitações de teste de novos EPIs que a galera hoje, Aldo, vamos trabalhar com esse daqui. Eu mando lá, meu chefe lá, Renato Prevato. Renato, vamos testar esse EPI. A galera tá pedindo para testar esse EPI, a galera tá pedindo para poder testar esse EPI. E coloca para teste. O mais legal é que acontece, né? Exatamente. Interessante. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei aqui, eu fui abrir a PT lá com o Oswaldo. Eu gostei, Oswaldo, sério. Ele é sério, tá? De primeira vez. Depois que você conhece ele é muito gente boa. A primeira impressão tem que ser. A primeira impressão é de brapão. Aí chegou lá sério. Um monte de post-it na PT. Deixa eu falar. Ele lembra. Cheguei lá pra abrir a PT, acabação, né? A PT é até diferente, muito diferente da onde eu trabalhei, até porque o sistema é diferente também. Aqui a gente preenche muita coisa na caneta ainda, manualmente, na outra era tudo digital, só imprimia, ensinava e revisava, né? Aí cheguei lá, né? Oswaldo lá na área do Oswaldo lá, na sala do técnico. Aí Oswaldo. Vai lá e pede pra só corrigir isso aqui, tá? Um monte de... Como é que é o nome daquele papelzinho? Post-it. Um monte de post-it, vai eu. Não passar disso. Aqui, ó, o rapaz lá colocou isso aqui, ó. Um montão de coisa aqui que tá errado. Ele falou, o Oswaldo, só podia ser o Oswaldo. Mas eu gostei. Eu gostei pra caramba, porque ele realmente mostrou que não tá ali pra brincadeira. Mas assim... Sabe? Parece que aos nossos olhos é simples, mas não é. Não. Tá certíssimo. Ainda mais pro novato. Ele boteu bronca no novato. Tá certíssimo. Não, mas você também não pode esquecer de falar que quando tá... Não é nem sempre só quando tá tudo certo, não. Mas quase todo dia que vai lá abrir PT ganha bala. Caiu o telefone. Na tomada que tava. Caiu o telefone na tomada que tava. Tá vendo? O telefone ficou bravo que ele não tá ganhando bala. Mas você ia perguntar, você parou a gravação? Não, né? Não. Só mudou a câmera. A galera chega lá poder abrir PT ganha bala. Também não é só ruindade também, não. Mas assim... tem Mariola às vezes também. A Mariola tá cara, velho. A Mariola tá cara. A Mariola eu parei de trazer. Ficou bom. Mas assim, muitas das vezes as pessoas têm esse pensamento de que é só papel. Porra, só faltou um X aqui. Porra, só faltou uma assinatura. Cara, não é isso. É porque cada formulário, cada X daquele dali, cada assinatura daquela dali é uma lembrança para a pessoa que está preenchendo de uma etapa importante. Sabe assim, se você vai pegar e vai colocar X em tudo, aí é uma escolha sua. Mas quando eu libero algo que não foi marcado, eu não tenho nenhuma garantia de que você se preocupou com aquilo dali. Quando você assina dizendo que, como autoridade da área, você inspecionou o local e que o local está seguro para iniciar a atividade, sabe? Se você assinou sem ter ido lá, sem ter verificado, é uma escolha sua. Mas eu tenho a mínima garantia, pelo menos para mim, você está dizendo que você foi lá, você verificou a área e a área está segura para iniciar a atividade. Eu não posso garantir, ter certeza que você foi. Eu não coloco em dúvida, em momento nenhum. Você foi, você não foi, não. Você está me dizendo ali que você verificou que não tem nenhum produto inflamável próximo do local onde você vai fazer um trabalho a quente. Isso é o que você está me informando. Agora, se eu libero a atividade sem você me dizer que foi lá e fez isso, cara, eu não tenho como liberar essa atividade. Por isso que eu falo assim, eu nem me importo mais quando a galera fala, é mais um papel.
eu entendo. Eu entendo a cabeça da galera. Mas eu tento colocar isso para as pessoas. Cara, não é só mais um X. Não é faltou sua assinatura aqui. Você está assinando dizendo que você entendeu o escopo da tarefa, que você entende quais são as medidas de controle que estão sendo adotadas, que você se compromete com adotar aquilo dali. Pois é. Se eu chegar na área, você disse que ia isolar, mas você não isolou. Não chego dando expor ninguém, brigando com ninguém. Falo, Léo, a gente tem que colocar aqui, tá. Pô, Oswaldo, mas isso daqui não tem tanta necessidade. Cara, mas é o que você disse que você ia fazer lá na análise de risco. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer dessa vez, seguindo, para poder a gente não ter que mudar a análise de risco, ter que fazer tudo de novo. Mas já vamos terminar essa atividade, já vamos fazer uma revisão da análise de risco, já tirando isso daqui, se realmente não tem necessidade. Eu concordo contigo, pode ser que não tenha necessidade. Mas a partir do momento que você diz que vai fazer aquilo dali e você não faz, você está abrindo um precedente para que várias outras coisas que são importantes não sejam feitas. E assim, essa é a seriedade que a gente precisa tratar a segurança. Aquilo que eu considero que seja importante precisa estar na minha programação. E aquilo que não é importante eu tiro. Entendeu? Eu só não posso fazer isso no meio da tarefa. Porque aí eu estou mudando toda a programação que eu fiz. Então, se eu estou fazendo isso no meio da tarefa, é sinal de que eu não planejei direito. Então, eu preciso planejar bem planejado para poder ter certeza que as medidas de controle, ou seja, as proteções que eu estou dizendo que eu vou seguir, eu segui-las e que elas sejam efetivas. Entendeu? Ficou entendido aí, Pelé? Vamos botar um exemplo de um checklist de avião. O cara faz aquilo todo dia, mas ele de guindaste é um tem também. Que fazer. De guindaste tem que fazer o checklist todo dia. Tem que fazer. Né? Porque se ele vai passar alguma coisa ali, cara, é um vazamento. Ele Na melhor das hipóteses, e isso não é bom, mas assim, na melhor das hipóteses é um vazamento. Cara, assim, tava passando lá pra galera da outra turma lá, em menos de 3 semanas a gente, em outras unidades, nós tivemos 2 quedas de peças grandes com alto potencial que caíram em convéses de navios. Que, assim, de guindaste. Peças de guindaste que caíram. Que se caísse em alguém, era óbito. Então, assim, você não tem chance de errar. Por isso que a gente fala. De segurança, você não tem chance de errar. Que a falha é alguém machucado. A falha é alguém não voltando para casa. Então, assim, o que eu acho, assim, a nossa chance de errar na segurança é quando, assim, você chega e fala assim para mim, Oswaldo, essa ferramenta não tá legal, essa ferramenta tá muito complexa, ou essa ferramenta não tá pegando aquilo que a gente precisa pegar. Essa é a chance que a gente na segurança tem de errar. Errar no dia a dia, no trampo mesmo, não tem. É um dedo, é um pé, é um braço, é uma perna, é uma vida. E para deixar um corte aqui, você já até falou um pouquinho lá, mas conta pra gente aqui o que o técnico de segurança tem que fazer para trabalhar embarcado, se for o caso. Para trabalhar embarcado, Vamos lá. Primeiro ele tem que fazer o curso de técnico de segurança, ele precisa... Geralmente dura quanto tempo, assim? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Isso. Ele precisa procurar uma entidade, uma escola, né, que esteja credenciada, seja... na minha época era reconhecida pela Secretaria Estadual de Educação. É o MEC hoje, MEC. Não era nem o MEC, não. Era hoje estadual mesmo. Hoje é o MEC? Hoje é o MEC também. Tá. Então, assim, você tem que se preocupar de que a instituição que você vai fazer seja credenciada, tenta procurar aí em diários oficiais. Hoje em dia está mais digitalizado, você consegue. Então, você precisa ter o curso de técnico de segurança. Para o técnico de segurança, eu vou colocar até o inglês antes do CBSP. Que assim, cara, é
é o destaque num processo seletivo. Você vai começar agora, você vai começar como júnior. Se você tem o inglês intermediário ali, você desenrola, você consegue fazer um DDS, você consegue fazer um briefing de chegada com a galera em inglês, já é um diferencial. Aí você precisa fazer aquele basicão, né? O CVSP, o TRILT agora, né? Que a gente faz o TRILT. Para o técnico de segurança, espaço confinado, NR33, trabalho em altura, NR35, NR37, dependendo das atividades da unidade que você for trabalhar, se for FPSO, se for uma plataforma, NR37, você vai ter alguma coisa ali de NR34, você tem que ter o basicão ali da NR34, apesar de que a NR34, o admissional, ele é mandatório que a empresa que esteja te contratando, ela te dê esse treinamento, tá? Mas bom é que você tenha o NR34 também. O ENSIA também é importante, que é o curso do HLO, apesar de na Tecnip e na DOF o técnico de segurança não receber a aeronave. Em todas as outras empresas aí do mercado, o técnico de segurança é o HLO, então é importante. E o CASSE, né, de curso avançado de combate a incêndio, também é importante para o técnico de segurança, principalmente se ele for para a área de FPSO e de plataforma. Ele faz parte de brigada, em alguns lugares é líder de brigada, então ele precisa do CASSE. Então, CVSP, TRILT, ENSIA, CASSE, 35, 33, 37, 34. 8 dicas aí, mais ou menos, né? Foi isso que eu contei? Foi. Já tô com um pouco de sono aí, já. Não, pô, Tô meio perdido aí. Te bato em palma, mano. 2h10 da manhã. Cara, bom, chegando já no final aqui da nossa rodada de conversa com o nosso HSE. Eu gosto de falar HSE, porque é meio é gringão, né? Osvaldo, nosso técnico de segurança a bordo aqui, né? Quero agradecer pela sua participação, dedicar o tempo aí, cara. É um prazerzaço. Tamo junto. Fica um convite para vir uma outra vez falar de algo mais um pouco mais específico. Só chamar. Não tem problema não, cara. Vamos falar muito. É muito importante. Acho que é uma pauta muito maneira, ainda mais pro podcast, que é uma coisa boa tal, falar sobre isso. A segurança do trabalho, acho que dá para falar muito mais. É fundamental. E aí, Pera? É fundamental a segurança a bordo, né? E, cara, queria agradecer teu tempo, né, cara? São 2 e pouca da manhã. Nem parece. Eu falei que eu falo, velho. Eu falei que eu falo, velho. E é isso, cara. Essas dicas aí, espero que o pessoal absorva bem essas dicas. Porque, né, são umas dicas ali muito importantes mesmo. Ficou bem clara ali a função do HSE a bordo. Ainda bem que não é o que tá na tomada. Tá pra ir pra... Eu vou mudar pra cá de novo. Pô, galera, gostei pra caramba. Eu sou suspeito, velho. Eu sou rato de podcast, velho. Assisto podcast de tudo, mano. Assisto podcast religioso, assisto podcast de ciência, de tudo. Mas assisto o Sétimo Mares Podcast também. Não, Não, velho, eu me amarro. Vocês dois são dois, larga ele fora, mas deixa ele lá de fora. Eu não tá querendo mais. Depois tem que fazer só foto. Aí eu sou a câmera assim. Vocês dois são duas pessoas que eu gosto pra caramba, então a resenha é boa, como eu falei, eu falo pra caramba, velho, se não cortar a gente vai direto aqui, mas é muito bom, eu espero que saiam uns cortes legais aí, espero que a galera goste, já peço desculpa aí pros técnicos de segurança de outra área aí, se eu falei alguma besteira, corrige aí nos comentários, pô, ele errou nisso. Legal, não, negócio, e eu vou mandar pra ele, eu vou mandar direto, Osvaldo, o cara que falou isso aí, ó. Negócio é engajar. Comenta aí. Eu esqueci de perguntar, qual é a NR mais favorita, assim? Tem técnico de segurança, tem NR favorita? Cara, que
tu mais curtiu de fazer, que tu mais gosta de... Não, de pôr em NR, prática? NR propriamente dita, não. Eu curto a 6, são os equipamentos de proteção individual. A 34 eu tenho uma implicânciazinha com a 34. Eu acho que a 34 deixaram muita margem na 34, que causou bastante confusão, na minha opinião. Eu sou o último na fila do pão. Mas assim, a 35 eu gosto. A 35 eu gosto bastante. Do 35 de trabalho em altura. Né? 35 é de trabalho em Gosto altura. de fazer simulado de resgate. 35 é bem legal. 35 eu gosto. Existem 37, algumas revogadas. Agora com uma novidade aí, né? Não sei se eu tô certo. Parece que vem a 38, que é ergonomia. Não, saúde mental. Alguma coisa você já ouviu falar? Alguma coisa assim, de vai saúde vir a 38. mental. Eu não sei se vai ser a 38 propriamente dito, mas... Sim, porque de ergonomia já tem, que se eu não me engano, tem é ergonomia 17. Parece que vem mais uma aí, eu ouvi falar lá. Tem que dar uma olhada lá no Enit, que é o site, né? Onde De ergonomia, outra que eu tenho uma implicânciazinha muito, muito tópica. A 37, eu acho, mas... Mas eu não vou entrar em opinião polêmica, não. Deixa... É isso aí, galera. Eita! O telefone, o Alio fica até preocupado. O telefone do PL aí, meu irmão. Muito obrigado aí. Espero que vocês gostem, tá? E tamo junto. Até uma próxima. Esse é o 7 Mares Podcast. Valeu, Pelé. Valeu. Tamo junto.